próximo dia 19 de novembro acontece a eleição para a escolha da nova diretoria da OAB, quarta subseção Dourados e Itaporã. Eu vou conversar com um dos candidatos, o Beto Teixeira, que tem a Mara como vice. Definida aí a sua chapa, Beto, como é que tem sido as conversações a partir de agora? Antônio Carlos, primeiro que é uma honra estar aqui no Dourados News, podendo falar um pouco sobre a nossa classe, sobre a importância das eleições para a OAB, tanto aqui da quarta subseção quanto do Estado, né, e dizer da importância disso para a nossa classe e para toda a sociedade. Estar aqui com a nossa vice, a Mara Piscinelli, né, que é uma pessoa que muito me honra de estar caminhando comigo ao meu lado, né, nessa caminhada para o bem da nossa classe, para o bem de toda a advocacia de Dourados e Itaporã. Dizer para você que esse momento que antecedeu ao nosso registro de chapa foi justamente de congregar, de agregar essas ideias de todos os colegas que vivem da advocacia, seja exclusivamente, seja como atividade que compõe, né, as outras atividades de cada uma das pessoas, mas respeitando, sobretudo, né, a advocacia de cada uma das pessoas, porque elas compõem, né, esse grande time que a gente tem em Dourados e Itaporã de 1.800 advogados, já somos 1.800. Então a gente precisa entender a necessidade de cada uma dessas pessoas e acolhê-las. Eu acho que a palavra certa é acolhimento. Então a nossa função aqui, Antônio, é justamente fazer o exercício de empatia, nos colocando no lugar de cada colega e tentando trazer isso para dentro da chapa através de propostas. E o debate aqui precisa ser de propostas, sabe? A gente precisa elevar o nível e mostrar para toda a sociedade que a advocacia é uma classe que é respeitada, que é digna, e levar essa dignidade para cada colega advogado e advogada de Dourados e Itaporã. Como é que foi a escolha do nome da Mara como vice? Olha, essa escolha foi muito fácil, foi muito tranquila, porque a Mara, eu digo sempre, a Mara era a vice dos meus sonhos. Mas na OAB a gente não pode ser o candidato de nós mesmos, é preciso que a classe te queira, é preciso que a classe legitime a sua candidatura, e foi o que aconteceu com a Mara. A Mara tem todo o grupo das mulheres advogadas, seja da comissão, de todas as mulheres que vêm fazendo parte do time de toda a gestão, foram unânimes, em uníssono, aclamando o nome da Mara. Então, a Mara é a vice dos meus sonhos, que se tornou a vice real de todos os dias nossos agora, desde que a gente lançou a chapa, e o nome dela muito me honra caminhar com a Mara. Bom, Mara, já que depois dessa apresentação, né, como é que foi, então, aceitar o convite para essa caminhada? Então, para mim foi uma grande felicidade poder trabalhar novamente, né? Tentar agora, nesse pleito eleitoral, trabalhar mais uma vez pela ordem, né? Já passei lá vários anos, mais de 10 anos, trabalhando em prol dos advogados aqui de Dourados. E quando o Beto, então, me convidou, o grupo, na verdade, né? O grupo me convidou para fazer parte, a princípio resisti, e depois o que eu pensei? Ter um nome para trabalhar, para serviço, do Beto, não teria melhor escolha, eu não poderia ter feito uma melhor escolha. Por quê? Porque o Beto, por que eu escolhi e decidi também, depois de muito pensar, trabalhar? Ele é um homem jovem, advogado, mas com uma experiência incrível já de OAB, né? Que ele vem trabalhando já há 10 anos. Então, isso pesou muito na minha escolha. Essa juventude com a experiência dele. E aí eu vim, né, a pedido deles, né, por aclamação, tentar agregar o grupo e mostrar também o trabalho que tenho feito também já na Comissão da Mulher e outrora, né, na quarta subseção de Dourados. O que dizer para as mulheres advogadas neste momento de escolha, Mara? Olha, esse momento de escolha, quando eu fui aclamada, na verdade, né? Houve até uma resistência por conta de outras mulheres também que estão aptas a concorrer também. Eu tenho a dizer que o trabalho feito na gestão da quarta subseção, que eu tenho também acompanhado, o que eu tenho a dizer para elas? Que elas venham trabalhar, que a ordem é o lugar de acolhimento de todos os advogados e agora principalmente das mulheres, através da minha representatividade. E essa soma da experiência do Beto, da juventude do Beto com a sua experiência? É uma soma que acredito que estamos trabalhando para dar certo, né? Que é a força da mulher, que todas estão da chapa, que aderiram ao meu nome, outras mulheres também que agora já aderiram ao nosso projeto, e a juventude do Beto e a experiência dele já como secretário-geral, que tem um trabalho muito bonito. O que melhorar
para a advocacia aqui da nossa região, Beto? Antônio, de fato, eu costumo dizer sempre que às vezes a gente se concentra muito e procura entender naquele momento histórico quais são as perguntas para tentar ir atrás das respostas. Mas a pandemia ensinou para a gente que muitas vezes a gente pensa ter as respostas e vem a história e muda as perguntas. Então, quando se nos perguntassem se a gente tinha um projeto que contemplasse salas de videoconferência, né, para fazer audiências virtuais, com certeza não tínhamos, porque não se tinha a necessidade, né, de fazer audiências telepresenciais, porque não tinha a pandemia acelerou muito a virtualização do judiciário. Então a gente precisa avançar muito. Muitos colegas deram um passo atrás, né, fecharam escritórios ou não os abriram. Muita gente não quer fazer mais essa experiência de ter um escritório próprio, então a gente precisa avançar nos coworkings, precisa melhorar a estrutura tanto dentro da quarta subseção quanto na própria CAAMES e sempre acolher os advogados e advogadas de qualquer idade, seja o mais novo, o mais experiente, aquele que tem mais dificuldade, né, com as redes sociais, com a virtualização do judiciário. A gente precisa também dar para o advogado essas novas tendências de entender que o escritório precisa ter uma gestão empresarial do próprio escritório, ou seja, aquilo que entra para o escritório, ele precisa ser gerido como empresa. Então, o advogado não pode retirar, de repente, daquele contrato de honorários como se fosse o seu próprio salário. Não. Ele precisa entender que aquele honorário precisa sustentar a sua advocacia. O que mais me dói, Antônio, é ver muitos valores, né, que poderiam perseverar e ter sucesso na advocacia, sufragarem seus sonhos justamente porque não tiveram condições. E as condições justamente na falta de informação, na falta de acolhimento. E isso causa desesperança. Então, uma ordem que é ativa, ela permite a cada advogado, a cada advogada ter esperança na sua atividade de poder viver e viver com dignidade da advocacia. É possível. Isso a gente precisa resgatar. Como é que o senhor convive com o fato de ser situação e ser uma sequência da diretoria que aí está? Eu tenho muita tranquilidade de falar isso, muita felicidade, porque, de fato, integrei um projeto que eu considero muito vencedor. No primeiro ano de gestão, fizemos 77 eventos presenciais, atingimos muitos advogados e advogadas, não só de Dourados e Itaporã, mas de todo o estado. No ano seguinte, vivemos uma situação que é surreal para todas as pessoas do mundo inteiro, que foi a pandemia. E mesmo assim, modificamos a forma de atendimento, passamos a fazer as lives dentro da OAB, fizemos diversos eventos, e não fazer o evento por fazer o evento, mas justamente pensando no acolhimento, pensando em dar para o advogado aquilo que ele tem de direito. Ninguém está dando algo que seja para de certa forma, a fazer isso de forma superficial. Não. É porque é, de fato, a casa da advocacia. E se é a casa da advocacia, é preciso que cada advogado e advogada usufrua dessa casa como se sua fosse e é. Então, o que a gente precisa agora avançar nisso, né, Mara, é levar isso adiante a cada vez mais pessoas, né? Tem muita gente que tem até resistência em relação à própria OAB. A gente precisa quebrar esse estigma. A gente precisa mostrar que uma classe unida, ela fortalece a advocacia de todos. A gente precisa olhar, por exemplo, o Conselho de Medicina e olhar com bons olhos a forma como eles também se dão as mãos. A gente precisa ver, né, nesses exemplos positivos e trazer isso para a nossa classe, para que a sociedade também nos veja dessa forma. Entender, por exemplo, quem são os advogados que, de certa forma, trazem uma imagem ruim para a nossa classe e fazer com que os processos éticos avancem com mais celeridade, porque temos uma gama de bons advogados que muitas vezes sofrem por esses estigmas provocados por muito poucos. Então, essas situações a gente consegue devolver para a nossa classe a galhardia, a força que ela nunca deveria ter perdido. E esse processo de mudança, que nós começamos há 3 anos, ele é gradativo, Antônio. É difícil você conseguir dar importância e ressignificar, né, uma classe, um conceito, com apenas 3 anos. E a gente vem fazendo isso. Mesmo com pandemia, não paramos e agora a gente quer intensificar, né? A gente vê que os efeitos da pandemia vão sendo relaxados aos poucos, que Deus queira que a gente possa, né, em breve retirar todas as máscaras, a vacinação vai avançar e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma gestão histórica para a OAB de Dourados e Itaporã. Bom, em nível de estado, vocês estão com a Raquel. Eu gostaria de deixar para você falar da Raquel. Bom, Raquel Magrini, para mim, é renovação da ordem. É o que a ordem precisa nesse momento, é de Raquel Magrini. Na eleição passada, no triênio anterior, trabalhei com elas, trabalhamos afinco também, e nesse triênio, agora nessa nova batalha, estou junto com ela, porque ela é renovação, ela é jovem, ela já foi secretária da OAB, ela entende de OAB.
Então, é a força da mulher hoje dentro da OAB, que com a renovação que nós estamos precisando. A OAB não pode ficar no continuismo, né? Eu entendo que há um continuismo e a Raquel hoje é renovação e precisamos dela hoje para continuar uma OAB transparente e limpa. Em termos de valorização para Dourados com relação à sua candidata, que é a Raquel Magrini, Beto. Bom, primeiro, eu até ia lembrar agora a Mara, é justamente que ela é douradense, Mara. Então, é a primeira vez na história que nós teríamos uma presidente douradense. Né? Não teremos, porque tem muita fé que nós nos sagraremos vencedores nessas eleições. Além disso, Antônio, ela deu o maior espaço que é a OAB, que os advogados de Dourados e Itaporã, e aí me coloco também junto com a Mara, né, dessa força política que a gente demonstra, porque ela colocou 9 pessoas, né, dentro da chapa dela no Conselho Seccional, são 4 titulares e 3 suplentes, né, depois o Mantovani como diretor-presidente da Escola Superior da Advocacia, o que muito nos honra, o que pode permitir essa capacitação que eu falei anteriormente, para trazer isso para o interior e para todo o interior, não somente Dourados e Itaporã, e também o Conselho Federal com a titularidade do Conselho Federal. Então são 9 cargos, o que é inédito na história da OAB, né, do nosso estado, o que mostra, né, a importância que ela dá para Dourados, para Itaporã, no cenário estadual. Né? Então isso muito vai nos ajudar a poder reconstruir essa imagem da OAB, algo que a gente já vem fazendo, né, nos últimos 3 anos e vai continuar fazendo. Lançamento da campanha nesse sábado, então pode fazer o convite. Olha, eu gostaria de convidar a todos, né, Antônio? Você também está convidado para esse lançamento, que é uma honra para nós dois, né, Mara? Para toda a chapa, né? Justamente para a gente poder falar das nossas propostas, né? A gente veio do momento de pré-candidatura, em que a gente colheu essas ideias, e essas ideias de toda a advocacia de Dourados e Itaporã foram compiladas num grande projeto, um projeto que integra todas as necessidades da advocacia de Dourados e Itaporã, e a gente está fazendo esse lançamento para poder acolher os colegas, recebê-los, né? Poder conversar um pouquinho sobre isso lá no Indaiá. Né, na hora do almoço, ali pelo meio-dia, com uma feijoada, vai estar um clima gostoso, não vai estar tão quente, então uma feijoada, uma cervejinha, e a gente poder conversar sobre a OAB, mas conversar num clima descontraído, um clima de família, que é o que tem marcado a nossa campanha, o que muito me honra por essa caminhada leve que a gente tem feito, porque a gente fala de OAB, mas fala da vida de cada um de nós.